Quem é o apresentador? Eu apresento, posso fazer isso? Pois não, então. Na verdade, Ademar Cazé. chega tanto. Nós estamos aqui ao vivo pela primeira vez com o Hangout do Musicaria Brasil para que possamos, além dos canais já interativos que temos lá no Musicaria, ter mais esse para que possamos difundir música brasileira de qualidade, como é o caso dos longos anos que estamos aí transmitindo a partir do site lá. Essa semana inauguramos a nossa página lá no Instagram. Hoje estamos aqui com esse primeiro Hangout, que é um Hangout meio que experimental mesmo, piloto, mas com um tema que é de grandeza ímpar, que é trazer para o pessoal que acompanha nosso espaço duas grandes figuras da música popular brasileira, que é João Bosco e Aldir Blanc, que esse ano completam 70 anos e tem feito um trabalho há mais de 40, quase 50, na verdade, desde 1970 estão aí juntos, compondo e fazendo coisas de qualidade que se eternizaram nas vozes de grandes nomes da nossa música popular brasileira. Além de mim, que poucos conhecem, eu sou o Bruno, responsável lá pelo Musicaria Brasil, eu convidei para participar desse Hangout duas pessoas de que eu tenho um carinho imenso. Um é o Jarbas, que tem feito um trabalho, professor da Universidade de Goiás, que tem feito um trabalho de resistência mesmo em relação à música popular brasileira, um trabalho árduo, porque é um trabalho quando se trabalha com a quantidade de pessoas que está envolvido nos projetos que ele encabeça, é pouco provável que tenha êxito, mas ele nessa luta diária dele tem conseguido exitosamente difundir todo, além dos trabalhos autorais, que ele também é compositor, pianista, arranjador, produtor musical, é um sem fim de adjetivos, de classificações. E também estou com o Joaquim é o Quincas, que também é colaborador lá do Musicaria Brasil, jornalista pernambucano, radicado. O Jarbas também é pernambucano. O Joaquim também pernambucano e está radicado lá em São Paulo, de onde vem somando suas experiências de vida lá e que resultou num livro que daqui a pouco nós falaremos sobre ele. Chegou ainda não. Porque já foi mandado, viu? Tá certo. Quando chegar, eu vou difundir, claro. Voltamos ao tema, que é o João Bosco e o Aldir, né, que está completando 70 anos esse ano. São duas figuras que, de um lado, um carioca genuíno, aquele que faz letras belíssimas de samba, cronista, na verdade, né, com canções de vários temas, desde a revolta das chibatas até o dia a dia da Lapa, dos redutos cariocas. Do outro é João, que tem um violão que é inconfundível, todo mundo sabe que João tem uma batida peculiar. Quem acompanha a carreira do João sabe que não precisa nem acompanhar, na verdade. Quem escuta o João já identifica. É como o violão do Lenine, é como o violão de tantos outros que tem aquela batida específica, né? Violão brasileiro, né? Violão brasileiro. É uma mistura. O João tem influências ibéricas, né? Tem todo um apanhado de coisas na música do João que dá para ficá-la. Desenho em diversas áreas, né? É um cara que muito antenado, né? Que atualmente ele ainda continua fazendo muita coisa interessante. Solícito, que só ele, são poucos os artistas da envergadura dele que ainda tem essa postura, né? São poucos, na verdade. Inclusive ele vai estar aqui em Recife amanhã. Vai estar amanhã fazendo um espetáculo com a Joyce e com o Toquinho. Outro violão de primeira linha, hein? E tocando. Outra linha, numa linha mais convencional, mas o Toquinho o Antônio é um grande violonista. Mas enfim, Recife tá cheio de gente assim, né? Eles estão apresentando amanhã, ele, a Joyce e o Toquinho, o espetáculo em homenagem a Tom Jobim. É um espetáculo que está rodando o Brasil. Hoje eles estão em Fortaleza, amanhã eles estarão aqui em Recife.
E o João volta Maravilha. dias para o Mimo, que é a Mostra de Música Internacional de Olinda, que está se descaracterizando um pouco, mas permanece com alguns espetáculos. Vai estar com o Hamilton de Holanda, né? Vai ser um show bonito. Hein? O Hamilton de Holanda vai estar com ele aqui. Craque. Tocando desde o repertório dele até Moacir Santos. Eles estão tocando... Sim, parece que tudo nasceu aí, quer dizer, os que nos estão ouvindo do Brasil inteiro, parece que tudo nasceu em Pernambuco, mas não é verdade. Esse negócio da batida, não sei se você quer que a gente já entre em alguma avaliação, eu acho que o maestro podia. Eu tenho algumas, passei o dia inteiro, até por conta de inspiração, eu trabalho muito assim, ouvido tanto Aldir Blanc, principalmente João Bosco. Eu tenho a impressão que a batida de João Bosco é um negócio que é um gênero musical. Eu recentemente fiz um trabalho mais ou menos aprofundado, baseado num livro de Henrique Cases, ou Cases, não sei qual é o nome, se o Jabas saberia dizer. Henrique Cases. Cases, né? Um livro muito bom. E aí eu vou trabalhando com o choro, desde o primeiro violão de João Pernambuco e Kim Carlos Laranjeira até os mais recentes que nós temos aí no Brasil inteiro, mas voltado totalmente, focado totalmente na questão do choro, a introdução do violão de 7 cordas, pelo Dino, pelo Luizinho, que tenho a honra de conhecer e de ser amigo. E eu tenho a impressão que quando a gente fala do trabalho de João Bosco, o violão em si, houve quem disse, não sei se foi Maurício Couto, que quando ele está sozinho, o trabalho é até melhor. Quando não está com bateria, quando não está com a chamada cozinha atrás, parece que a coisa fica mais magnífica ainda. Eu tenho a impressão que tem essa coisa moura, tem a coisa do choro brasileiro, você já falou aí do violão brasileiro, e tem uma peculiaridade de uma batida que tem um breque que parece Moreira da Silva e Bezerra da Silva e os caras da Lapa, e realmente eu acho ele um gênero musical. Não sei se o Jabas concorda, mas é um subgênero musical, tal a quantidade, Bruno, e nuances que a gente percebe na batida do violão dele. Tem desde uma marcha rancho maravilhosa até um samba de break e músicas assim que realmente algumas cantadas por Elis, outras por ele mesmo, são maravilhosas, e eu acho que realmente assim é um compositor, musicista completo. João tem desde Jackson do Pandeiro até Clementina Jesus, né? É um mix de música brasileira que é difícil de se comparar com outros que tenha essa. Porque cada um segue uma escola. E o João Pernambuco seguiu uma escola, né? O Laranjeira seguiu a sua escola. E João é como se fosse meio que afluente de tudo isso, né? João conseguiu absorver um pouquinho de cada coisa dessa e fez uma sonoridade própria. Como o Lenine, depois que veio dele, já pegou também. E com essa mistura toda, acabou fazendo com que a música do João, a música dele se transformasse do jeito que é hoje. Que quando se escuta o Lenine, por exemplo, se conhece a batida do violão. E João é a mesma coisa. João tem do break de Moreira da Silva, como você falou, até Miles Davis. Ele consegue passear por todas essas nuances musicais sem perder a identidade dele, sem perder aquele lance que é só dele, que a gente sabe que reconhece só na música dele, na musicalidade dele, na verdade. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que a gente pode talvez também comentar da música e do violão do João, eu concordo com o que você falou, Bruno, com o que você falou, Joaquim, eu enxergo também dessa maneira, mas eu vejo muita África no João Bosco, eu vejo muito afro-sambas, eu vejo muito Clementina de Jesus, então ele consegue sintetizar essas vertentes que aparentemente seriam distintas, né? Numa coisa de autoral muito específica. O João Bosco, ele violão, já é uma orquestra, não precisa de nada, no mesmo caso do Lenine. É isso. Violão e voz do Lenine, às vezes, é melhor do que banda. Há uma interferência aí, claro, desculpe só interromper, mas pelo gancho da conversa, Baden Powell, então.
Se você fala de certamente. África e você fala de Clementina, você está falando do maior tradutor de África, que chama-se Baden-Powell. Exatamente. Então, acho que o João sintetiza esse tipo de coisa, e o João, por exemplo, efetivamente, como esses grandes, um autodidata. Outro dia, rapaz, ele postou, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ele falando o ronco da cuíca, um acorde que ele chama um acorde aberto, então ele abre aquele acorde, que ele é um acorde menor, estável, ele vai fazendo a batida do samba. Então, daqui a pouco ele pega uma música inteirinha, com um texto difícil, que é um único acorde. Só que a forma como ele compôs aquilo é de uma genialidade absurda, né? Então, acho que essa sutileza que o João tem na sua construção, ela muito me encanta, me encantou a vida inteira. Inclusive, até fazer esse trabalho com ele, para mim, foi um tanto quanto difícil de dividir o fã do profissional ali. Aí eu queria parar para ver o João cantar, né? E não podia. Então, eu acho que ele sintetiza isso, né? Eu acho que um cara que é de Minas, que a princípio teria um ambiente musical pouco mais diversificado disso, e se encontra no Rio de Janeiro com esse grande letrista que é o Aldir, né, e fazem obras. E é engraçado que você vê que lá de 73, 74, 75, acho que até 89, o João e o Aldir já tinham feito todas as músicas que são os standards que ele, inclusive, são as que a gente quer ouvir quando vai no até hoje, que estão até hoje. Engraçado isso. Eles vivem. Eu até brinquei, pô, João, essa música tu canta há 40 anos, então mesmo que dá tapa em bêbado, não tem esforço nenhum. É mesmo já, né? Então, cada vez está mais aprimorado. E é interessante dizer, João é um dos poucos artistas que ainda não baixaram o tom com a idade, né? Ele canta na tonalidade original. Até por causa do efeito de cordas soltas que ele tem muito no violão, então aquilo valoriza muito o arranjo que ele faz, né? Tem um jornalista carioca, o Luiz Fernando Viana, ele lançou uma biografia do Aldir recentemente, e nessa ele fala a respeito da obra do Aldir, né, da quantidade de músicas que o Aldir fez. O Aldir fez cerca de 450 canções, foram registradas até então. E um pouco mais de 100 com o João. Né? Até com o João eles compuseram até 82, até o Comissão de Frente. Depois teve um afastamento. Retornaram em 2012. Passaram 20 anos afastados e nesse inteirinho eles a obra de João saiu um pouco da linha que era do início de carreira, né? Quando vinha com ele composto por Aldir, etc. Mas também tomou uma vertente, como você falou, Jarbas, o Cabeça de Negro é um disco que tem os dois pés na África. Né? Os primeiros discos dele eu vejo o pé na África assim, o tempo todo, né? E aí ele foi de uma certa maneira o próprio Mestre Sala dos Mares é isso tudo, né? É isso. A Revolta da Chibata e tal é bem esse emblemático. E é engraçado porque no DVD ele fez e ele até fala isso, que teve a oportunidade de ver antes de tocar a música, ele fala que em 70, né, 72, que teve aquele Agnus 6, disco de bolso do Pasquim, e no DVD ele canta Inútil Paisagem, então ele fala disso, que a música era o tom do Jobim e o tal do João. Essa música... tem um bookzinho, eu vi até a fotografia do Pasquim, me lembrei tanto, nós devemos ser mais ou menos contemporâneos, você, Gabriel, o Bruno é um guri, mas eu me lembro do Pasquim, que ele começou a sair com essa coisa que o Lobão acha que é novidade, enfim, nada contra o Lobão, mas enfim, essa coisa de vender nas bancas, e o Pasquim já fazia, né? Fazia. Era como é que chama? Compacto, né? Duplo, do lado A e lado B, né? É uma obra-prima, o Agnus Sei. Aí eu fiquei ouvindo não só com o João Bosco, depois com o Milton, enfim, as versões são criações. Minha mãe, que gostava muito de música, que fez conservatório, o Cid Almeida, lá em Recife, etc. e tal, ela tinha uma questão que ela chamava assim, de que o sujeito torna-se o criador. Eu não sei se... Na minha época não se chamava mais isso, mas, por exemplo, quem cantou primeiro uma música
torna-se o criador daquela música, não no sentido de quem fez o arranjo, de quem a compôs musicalmente e tal, mas fica emblemático naquela voz, né? Tipo, Garota de Ipanema, não com Peri Ribeiro, mas com fulano e tal. Enfim, Aquarela do Brasil e assim por diante. E algumas músicas na voz de Elis Regina, por exemplo, são... eu tenho muito medo quando alguém... Esses programas populares, The Voice, não sei o que lá, ali, acolá e tal, aparecem e cantam uma música que tem um criador que é absurdamente ligado àquela música. Exemplo. Elis Regina, o bêbado e equilibrista. Se você for colocar alguém cantando aquilo, você tem duas versões. A do próprio autor, que é magnânima, porque ele como o Chico, não é um grande cantor, mas ele canta muito bem as músicas dele, e também se gosta de se ouvi-lo. Aí você diz a Maria Rita, a Leila Pinheiro, a fulana de tal, e uma caloura qualquer cantando o bêbado e equilibrista. É uma desvantagem, como é que se diz? Já entra perdendo no palco a pessoa que faz uma comparação dessa. Então, eu acho assim, que essa coisa do criador, como dizia minha mãe, é muito importante. A primeira pessoa que grava é a pessoa que grava definitivamente, né? A música, a primeira música. É como nossos pais também, no Belchior, registrado pela Elis. Isso, exatamente. E a Elis foi uma das pessoas que efetivamente fez isso, né? Ela essas canções de compositores que a gente pensa que é dela. Tanto que o Carlos... isso que chamamos de criadora. Ela era muito mais do que uma intérprete, cantora, uma criadora. Ela tomava posse da obra e aquela obra... Tomava posse da boa tomava posse da obra. Carlos Malta tem um CD maravilhoso chamado Pimenta. Na verdade, ele só fez pegar as obras que a Elis consagrou enquanto intérprete como se fosse um CD das obras dela. Então, é maravilhoso. É um trio. Carlos Malta, sim. O nosso cacique do Pif Moderno. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer esse cara. Esse cara, para mim, se tem 5 grandes músicos no planeta, um deles é o Malta, sabe? Assim, um cara que trabalhou com o Hermeto Pascoal a vida inteira, uma pessoa... E fez um show agora no Canto da Primavera com Lenine, foi Pif Moderno e Lenine, nossa, uma coisa bombástica, uma coisa absurda de boa. Então ele fez esse CD pensando exatamente nisso, quer dizer, nas músicas que a Pimenta, e o nome do CD chama-se Pimenta, em alusão realmente em homenagem a Elis. E, engraçado, não sei se vocês têm notado isso, eu não ouço muito rádio popular, mas enquanto professor, enquanto musicista, enquanto músico, a gente precisa ouvir até para tomar uma posição do que está acontecendo. Mas eu tenho notado, antigamente, quando se tocava uma música, falava, por exemplo, Elis Regina de João Bosco, Bala com Bala. Agora, ele não fala mais de fazer Elis Regina, Bala com Bala. Eles omitiram o compositor, talvez até pensando nessa história que você falou. Jabas! É engraçado. Depois que você encerrar, eu vou pedir o depoimento de Bruno sobre essa minha luta. E omitirem, eu trabalhei em rádio muito tempo, 15 anos, e omitirem o compositor. O cara fala... Gal a todo vapor de Gal Costa. Exatamente. É um absurdo. Então vai se danar. Porque o ECAD, a família do cara, 70 anos depois, está em domínio público. Mas até então, o cara vive daquilo. Você, olha, continue, porque você agora me emocionou. Não, mas é isso mesmo, né? A gente vê que esse país nosso... A gente para ver, quer dizer, quem é que está na indústria do entretenimento e na indústria de cultura, né? Hoje em dia tem um rolo em relação a esse tipo de coisa, e a cultura nossa tão rica cada vez fica mais pobre ao lado do entretenimento. Eu já visto os trabalhos que eu tenho tentado fazer, tenho tido mérito e sucesso pela questão acadêmica, ou seja, uma orquestra de música popular com 16 anos de vida ininterrupto no centro de Goiás, é um absurdo, quer dizer, eu não faria isso nunca. Mas acabou que o pessoal no início dizia, Jaba, esse negócio não vai dar um ano. Então, estou com 16 anos, com um DVD no Itaú Cultural muito bem feito, um CD com a Leila Pinheiro, um DVD com o João Bosco, e Bruno, ano que vem, tem coisas interessantes aparecendo aí.
Exatamente por isso, porque trabalhando na diversidade, né, de mercado e dessas coisas todas, a gente consegue ter uma penetração maior. Então, essa coisa que você falou, né, de se divulgar o autor de uma obra, isso é fundamental, fundamental. Vocês não podem deixar de você saber, não só por essas questões que você falou, legal, de recebimento financeiro, mas do conhecer. As pessoas têm que conhecer os compositores. Do conhecimento. Eu vou pedir o depoimento do Bruno, porque no Musicaria eu tenho feito sempre isso. Às vezes pego um foco, uma linha de matéria, de crônica, etc. e tal, eu faço dose dupla. Então, uma determinada bala com João Bosco e com Elis, ou com outra pessoa qualquer. De preferência com outra pessoa qualquer. Uhum. Aí eu chego à seguinte situação. Eu ouço muito rádio, ao contrário de você. Eu fiz uma pós-graduação recentemente em jornalismo cultural, voltado para música, etc. Estou na hora de fazer o tal do TCC, e vou falar sobre frevo pernambucano e brasileiro. Uhum. E o que eu fico martelando, praticamente assim, tautológico, repetitivo, essa coisa de dizer fulana de tal, Leila Pinheiro, Paraná, Aquarela do Brasil e Leila Pinheiro. Aí Ari Barroso foi para os Cucuia. Eu nem estou falando, de fato, e ponho, eventualmente, a questão mesmo familiar, porque eu já liguei. Vou dar um depoimento agora que acho que pode ser importante, Bruno, para a nossa conversa geral. Já liguei para o ECAD, um cidadão comum, e perguntei se é bonito, aquela música que é de Luiz Bandeira, que é tocada no Canal 100 como uma música incidental, uma coisa maravilhosa, que são as pernas dos jogadores e tal, se aquilo era contabilizado como Luiz Bandeira, porque tem dois bonito né? Que bonito e tem bonito de... Não é. Não é. Não é contabilizado. Só o outro que bonito que é uma música, um sambão bonito também. Então, assim, é necessário, por este motivo formal, que é uma segunda coisa, e no sentido da cultura mesmo, da preservação. Quer dizer, Ismael Silva, eu trabalhei com um trabalho de semana com o Antonico, etc., com outras coisas que ele fez maravilhosas. E André Filho, sujeito completamente desconhecido, que fez simplesmente Cidade Maravilhosa. É isso, Bruno? Isso. É verdade. E aí vem o que é de Aldir Blanc, por exemplo, sozinho, o que é de João Bosco e Capinã. Daqui a pouco a gente faz um pacote tão grande que vira, professor, a dupla Aldir Blanc e João Bosco. Então você tira Vinícius de Moraes do primeiro disco, e você tira a Vale Salomão e a Cláudio Tolomei, que eu não sabia quem era, conheci a partir de hoje, enfim, entrar mais no assunto. Eu acho isso eu proponho isso nessa primeira conversa nossa, e espero que haja outras tantas, e nós façamos uma batalha sobre isso, uma campanha sobre isso, de Facebook, de redes sociais, de quando opinar, quando tiver um artigo, enfim, não sei o que vocês acham. O engraçado é o paradoxo que há, né, na questão da autoria, quando, por exemplo, o Bob Dylan está ganhando um prêmio lá em relação à obra dele, e a gente está omitindo o nome dos nossos compositores, né? A gente tem Paulo César Pinheiro, o próprio Aldir, o Paulo César Pinheiro, Vinícius, enfim, são nomes que enaltecem as próprias própria questão das letras mesmo. Da literatura, da letra mesmo, né? Da letra em si. Eu lembrei, o Jarbas falou do disco de bolso, do Bosco, eu lembrei de uma passagem que o Tom Jobim, quem teve essa ideia no Pasquim foi o Sérgio Ricardo, né? Sérgio Ricardo. Do violão, que ficou mais conhecido pelo violão que pela obra em si. É uma pena, ele tem trilhas maravilhosas, mas ficou conhecido pelo violão. Aí Sérgio disse... Quebrador de violão. Foi.
O Sérgio comentou certa vez que quando ele chegou com o João, né, para gravar o AMC, Tom Jobim disse, Sérgio, quer me quebrar, velho? O cara desse do outro lado do disco, já botaram, né? Se impressionou, né? Se impressionou. Engraçado também, voltando a esse tema mais sério, um pouco mais sério, que é a questão da questão autoral, tá uma lei, tem um grupo encabeçado pela esposa, na verdade quem dá a cara a tapa é Caetano, mas eu acredito que seja a Paula Lavigne. A Lavigne, né? É a Lavigne, né? Mas tem o Procure Saber, que é um grupo que leva diversas assinaturas, Djavan, o Caetano, o Gil, enfim. Eles estão com... tem uma proposta de lei no Senado para isentar alguns estabelecimentos públicos da cobrança de direitos autorais. Já é mais uma afronta à questão do autor em si, né? Querem isentar de motéis, de hotéis, de restaurantes, enfim, de vários estabelecimentos comerciais, a cobrança desses valores, que já não é muita coisa, né? Convenhamos. E ainda querem fazer essa isenção para que eles estão nessa luta para tentar fazer isso. É mais uma porrada, de certo modo, na questão dos autores brasileiros. É verdade. E se você parar para observar, Bruno, isso aí é um direito, né? O cara detém aquela peça que é dele. Às vezes eu me vejo assim, com muita dificuldade quando eu vou gravar qualquer coisa, até de achar onde é que eu pago o direito autoral, como é que isso é feito, né? Então a gente tem realmente um sistema de arrecadação muito falho, muito superficial. Muito falho. E aqui em Goiânia mesmo, aqui você não recebe direito autoral, você toca o dia inteiro na rádio e não recebe, porque por amostragem, não sei o quê, parará. É uma conta lá que eu não entendo direito. E quando é público, Gabriel, é mais problemático ainda, por exemplo, a questão do carnaval, né? Festas localizadas, como São João e Carnaval, você sabe muito bem que nós em Pernambuco, no Nordeste inteiro, temos essa coisa de músicas sazonais. Então, assim, no Carnaval, aí a prefeitura que agora está dividindo em polos, os diversos cantores e convidados, Lenine vai para um lugar, a Elba vai para o outro, Geraldinho para o outro, Alceu para o outro, Maestro Forró para o outro, e assim por diante. Eu tenho minhas críticas e tenho minhas, enfim, defesas dessa movimentação. Mas o que acontece é o seguinte, a prefeitura não conta quanto é não, nem para o cachê do cidadão. Eu estou falando de nomes grandes. Mas se você pegar nomes que estão iniciando, como Mamelungos, como outros que estão ali, estão lá, eles não fazem por estimativa e o ECAD também faz por estimativa. Então o camarada não vai ter dinheiro para investir na sua própria carreira nunca. É verdade. Compreendeu? Só para assim, evidentemente, muito mal comparando, quem sou eu para querer me comparar, mas outro dia eu recebi da minha associação, no período de 10 anos de trabalho, R$350. Eu fiquei orgulhoso, recebi dinheiro pelas minhas peças. Você recebe, Tem um baião meu, Rapa Coco, que gravou lá a Banda Pequi gravou no Itaú Cultural, e que nesses canais de TV Brasil, coisa estava lá. Eu recebi um extrato, então tem situações de eu receber 2 centavos pela amostragem que apareceu ali, sabe? Não, a gente sabe que para quem funciona direito e tem um esquema bem montado, é uma fonte de renda que é válida, é lícita, é importantíssima. Quer dizer, você tem aquela obra que você fez, então você tem que ter o direito sobre ela, não tem a menor dúvida disso. Não, e é um trabalho, é a mesma coisa da gente voltar sei lá, cerca de nem tanto tempo assim. Eu vejo gente jovem falando sobre isso de maneira irresponsável, mas vamos voltar a 50, 60 anos atrás, e o camarada dizer, sim, eu toco violoncelo, sim, mas o seu trabalho é o quê? Eu toco flauta. Sim, mas a sua atividade profissional de ganho, qual é? Quer dizer, é essa a questão. Essa é a questão. Ou seja, o artista não é um profissional que ganhe por aquilo que produza, que faça, que toque, que, enfim, que crie, etc. Claro que é.
Certamente. Isso para poder, não precisa, sabe, tem que ensinar na escola de música, tem que fazer um livro, tem que não sei o que lá, para fazer um conjunto, um pacote de proventos, para poder sobreviver. Isso está errado. Isso está errado, né? Mas pode falar. Aqui em Recife, a única rádio que toca falando o nome dos autores é a Rádio Universitária. Fora essa... Aí te pergunto, quantas pessoas, qual é o nível de audiência dela, né? Então ainda tem essa. Ainda tem essa, né? As universitárias, elas não têm uma vinculação. E, na verdade, às vezes, eu arrisco dizer que são os melhores. São os que têm a melhor que você consegue ver de qualidade e que tenta correr um pouco desse procedimento midiático. E se vocês me desculpem, nesse momento que a gente vem de uns 15 a 20 anos para trás, é o pior momento dessa música de mídia que a gente está vivendo aí. Com certeza, eu concordo com você. E eu não vejo nada que vislumbre uma melhora aparentemente próxima. A tendência é que as coisas piorem. Eu também acho. Por outro lado, a gente vê também a coisa do autoral, das pessoas. Quer dizer, eu estava olhando aqui a quantidade de gravadoras que o João passou, né? A RCA, Sony Music, Ariola, a Berkeley, CBS, Universal Music, né? Então, cada lugar desses são contratos milionários que foram feitos, bom para o João, bom para a sua obra, coisa e tal. Hoje em dia, a gente está resumido ao quê? Né? A um ou duas que monopolizam alguns artistas, e a gente vê esse movimento independente com muita força. Eu me lembro que Lenine, em 2004, 2005, não me lembro muito bem, veio fazer um show aqui em Goiânia, ele não tocava na rádio, outras pessoas, todo mundo cantando as músicas inteiras dele, porque eu já estava nesse processo de internet, viralizando as peças dela. Isso foi um baque para um sistema montado e abriu a possibilidade de outros artistas terem uma possibilidade de ver o seu trabalho mais difundido, né? Então isso é muito interessante. Esse processo do compositor ter o domínio sobre sua obra, acho que uma pequena minoria consegue ter esse respaldo financeiro, essa situação. Eu falo porque eu sou compositor e venho trabalhando, peças minhas vêm atuando, e tenho dificuldade de me encaixar até nesse sistema como um todo. Mas eu vejo como uma grande revolução de você poder colocar o seu trabalho. Até agradecer sempre à musicaria, ao Bruno, que sempre deu espaço para a gente. Então, espaços como esse, a gente pensa que não tem uma penetração, tem absurdo. Então, vai um postando aqui, outro aqui, daqui a pouco muita gente. E é importantíssimo, porque aqui a gente joga o lado A do disco, que o pessoal já não está mais vendo, tá entendendo? Então isso é muito importante, a gente ter esses espaços com essa resistência, com essa busca de gente nova, gente com qualidade, né? com arte mesmo, com arte e cultura, não meramente entretenimento. Só para finalizar, né, um dia antes do feriado, a gente teve aqui o Show da Virada. Coisa absurda, cara, assim, um palco mega, tudo mega, e vai ao ar no dia 31 de dezembro, na Rede Globo, o Show da Virada já foi feito aqui. Então, os meus amigos que moravam... E eles dizendo, poxa, não aguentei, à meia-noite, e era um tal de soltar fogo, como se já tivesse no dia 31. Então, o Show da Virada vai ser em playback. Aquilo já foi gravado no final. Aí coloquei com o Tiaguinho, a Anitta, a Ivete Sangalo. Tem uma tropa hoje em dia no poder, né, dessa relação. É uma tropa. E viabiliza muitas outras coisas. Enfim, a gente tem uma cultura musical, especificamente falando, das mais ricas desse planeta. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. Se eu for passar, vamos pensar em música popular aqui no Brasil, vamos lá, shot, chachado, frevo, maracatu, samba, rock pop, samba funk, congada, já vou com 10 aqui. Vai fazer isso na França, 10 possibilidades de música de qualidade, vai fazer isso na Inglaterra? Não dá nem para comparar. Não, é verdade mesmo. Né? E a gente vive essa escravatura, digamos assim, né? Então, quantas coisas maravilhosas que a gente conhece que não passa do umbigo porque não tem até o feedback de um público preparado para entender. Muito por aqui, quando eu disse, estou gravando um DVD com o João Bosco, aí a pessoa fala, com o João Bosco e Vinícius?
Não é com o Vinícius, não, porque o Vinícius morreu, mas se ele tivesse vivo, eu chamava também. Referindo ao Vinícius. Eles chamam de memes, né? Aquelas fotos montadas. E tem uma, na minha época, João Bosco e Vinícius eram outros. Aí, os antigos. É verdade. A carreira como compositor do João começou a partir dele, né? Com É verdade. O primeiro. Os 60 e tantos eles se conheceram numa situação e já foram assim. Então, agora, eu acredito assim que o grande passo artístico na vida do João Bosco foi essa união com o Aldir, né? Então foi uma coisa, foi de uma liga absurda o entendimento de como ele musicava as letras do Aldir, como aquilo era diferente. Hoje em dia é contemporâneo, é moderno, uma coisa que foi feita 40 anos atrás. Né? E você pega mesmo esse disco mesmo de 75, o Caça Raposa, é todo do Aldir e do João. O de 73, do próprio João Bosco, só tem uma música que o Aldir não participa. E tem duas outras músicas, tem lá o Paulo Emílio e o Cláudio Salomão, o Cláudio Ptolomeu. E aí, diversas, o resto tudo é o Aldir e o João. E o Aldir, eu acho que ele, de uma certa maneira, enquanto letrista, ele bota gás nesses caras compositores. Esse disco também dele com Ginga, o Catavento e Girassol, que a Leila gravou, é uma das coisas mais bonitas da música popular brasileira nos últimos 10 anos. Eu sou fã desse trabalho. A parceria dele com o Ginga, né? Com o Ginga, tem um disco inteiro deles, né? Então, e aí vai Chá de Panela, Hermeto Pascoal, diversas peças que são maravilhosas. O Aldir é um trompista maravilhoso. Novo dizer, se a gente tem 5 grandes letristas bons nesse país, um deles é o Aldir, eu não tenho a menor dúvida de dizer. Com certeza. Certeza absoluta. E falando dessa questão do autor... Não. Falando dessa questão dos autores, tem se visto mais aquelas dobradinhas que haviam, né? Um João e um Aldir, um Vitor... Paulinho e Elton Medeiros. Paulinho, enfim. O próprio Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira. É verdade. Zé Dantas. A gente não tem visto mais. Há uma fragmentação até no próprio modo de compor hoje em dia, né? Lenine Brau Tavares, Lenine Lula Queiroga, né? Então a gente tem as pessoas que Alceu e Geraldinho, Alceu e Miquiles. É o modus operandi, né? É o modus operandi, quer dizer, o camarada manda por um... Aí vai aquela coisa do ótimo da tecnologia e do restritivo que ela nos traz. Quer dizer, aquele encontro no bar, que tomava uma cerveja, que saía depois para conversar em casa, para tomar uma última, que ali surgia mais uma canção, mais um tojubim no piano, mais uma coisa... O processo é outro agora. Assim, outro dia eu estava conversando com o Lenine, ele falando disso, qual é o processo de composição. Na verdade, isso ele repetiu agora, mas a gente conversou um tempo atrás, eu levei lá na universidade, eu trabalhava na Unirio e fiz um projeto chamado Workshop de Música Popular e tive a oportunidade de levar diversos artistas lá. Foi logo quando ele estava estourando o Lenine. Então foi Lenine, foi Carlos Malta, foi Joyce, Ed Mota, Cássia Eller, o próprio Wynton Marsalis, eu tive o prazer de tê-lo lá falando. E o Lenine falava disso, a coisa da composição, né? Como é que você fica antenado. Então ele citou especificamente aquela música do Relampiano, tá relampiando, cadê neném? Tá vendendo drops. E contando a história. Ele e Paulinho Bosco, eu acho que ele disse, Paulinho, vamos fazer uma música. Aí foram para Santa Helena, passaram a tarde bebendo, conversando, não dei nada. Aí, final da noite, eles descendo de Santa Teresa, quando chegaram embaixo ali no Flamengo, estava relampeando e parou um sinal e veio uma menininha, olhou para ele assim, e no carro do Lenine estava o banco do bebê atrás. Diz que a menina olhou para ele e fez, tá relampeando? Aí olhou para trás e fez, cadê o neném? O menino na hora travou assim, veio Paulinho ouvir isso. Ou seja, aquela mulher deu para ele. É a coisa mais prosaica do mundo, né? É o mais prosaico que pode haver. Exatamente. Aí depois eles se encontraram para concretizar essa história, mas assim, do estar antenado, né, da composição. Então, quando você pega as pessoas que têm essa liga
a imagem sonora com a imagem da letra em si. Alô? Eu tô perdendo um pouco o maestro. Não sei se está me ouvindo. Alô? Pronto, agora. Voltou. Eu estou ouvindo, está ouvindo? Tá tranquilo. Nessa mesma linha, a questão do bêbado e a equilibrista, a gente pensa que nasceu com uma música absolutamente politizada em função da anistia, etc, etc. Não. Ela nasceu em função da figura de Carlitos. E aí o Aldir Blanc disse, mas eu acho que a gente deveria falar isso, e o Betinho está vindo aí, o Chico Mário, e o Enfio, etc e tal. Aí eu quero, você deixa eu fazer um trabalho. Aí o João Bosco disse, então te vira, vai para casa e faz tua letra. Aí daqui a pouco veio essa obra-prima que é um hino, uma coisa maravilhosa, mas que surge de maneira prosaica também. Não é? É verdade. É um processo, às vezes, até heurístico, né? Eureka, encontrei. Nem buscando, apareceu um negócio na minha frente. A tal inspiração. Isso é muito rico, né? Assim, no conteúdo do processo como um todo, né? Mas é desse jeito. É isso aí. Eu lembrei de algumas composições, a gente estava falando de enquanto cronista, né? Tem Incompatibilidade de Gênios. Nossa. Vida Noturna, que é uma canção também que mostra o cotidiano lá do modo mais romântico lá das noitadas cariocas. Eu estava comentando aqui por esses dias, Jarbas, a respeito de outro conterrâneo nosso, né, o Rio do Hora, que ele foi o produtor do artista de primeira, né? Foi o produtor do João Bosco 73. E o Instituto Moreira Salles, que também tem esse trabalho de tentar difundir o que é qualidade, que resta de qualidade em relação à nossa música, até trazendo a história. Quando você falou dessa questão da falta de espaço, o que me incentivou a criar o Musicaria na época foi justamente criar esse canal alternativo, porque eu estava vendo que as coisas estavam começando a ficar difíceis. Como estão até hoje. Na época já estava, imagine hoje que o espaço está quase 10 anos no ar. Aí minha proposta era, além de tirar do limbo do esquecimento muitos nomes que, infelizmente, autores de importância magnânima, assim, que não chegam mais aos ouvidos das pessoas, por conta ou morreu, ou um exemplo, que eu acho que todo mundo pensa que morreu, é o Cassiano, paraibano aqui, Cassiano. Aquele da voz de veludo, né? Da Luiê. Uma voz muito bonita, não é? Tim Maia dizia que se não fosse Cassiano, ele próprio não existia. Cassiano é um grande músico, né? Um grande músico. Hoje ele está recluso, não está mais envolto a isso tudo. Ele desiludiu-se, segundo informações, ele desiludiu-se com o próprio mercado fonográfico, que só gravava o que não prestava. Ele não se encaixava mais nos padrões mercadológicos da indústria do disco. Aí ele acabou abandonando tudo e hoje virou saudade. A gente só tem a lembrança das músicas dele. Mas é um cara que gravou 4 discos, mas marcou a soul music nacional, né? Ele foi um dos realizadores. Veio lá da Paraíba, lá de Campina Grande, chegou no Rio, radicou-se lá e até hoje está por lá, mas marcou essa história da música brasileira. E quando eu criei esse espaço foi para poder trazer à tona nomes como o dele, trazer à tona nomes como Marino Pinto, que às vezes ninguém sabe nem quem é, trazer à tona diversos autores que infelizmente também não tem espaço em mais lugar nenhum, estão aí, salvo se não fosse a internet para poder a gente ir em busca de informações, talvez eles já tivessem mais esquecido do que são ainda hoje. Mas, Bruno, se você parar para ver, quer dizer, essa crise ela vem se estabelecendo, crise de qualidade, se eu puder dizer assim, não crise financeira, muito pelo contrário, o mercado fonográfico é um dos mais potentes do planeta. Rentáveis. Mas essa crise de conteúdo, ela se estabelece já há muito tempo. Quer dizer, se eu me pegar os meus 16, 17, 18 anos, eu ouvia na rádio de Frank Sinatra, Luiz Gonzaga, passando por... É verdade. Tudo.
Hoje em dia você nem deu. Hoje em dia você tem a rádio do pagode, tem a rádio evangélica, tem a rádio MPB, tem a rádio gospel. Então, já tudo setoriado, ou seja, dividiram o mercado de forma já assim, esse pedaço é teu, esse pedaço é meu, e a qualidade ficou sem pedaço nenhum. A qualidade perdeu um pedaço. Aqui em São Paulo, qual é, Eva, aquela... Aqui em São Paulo existe uma emissora, nós temos aqui alguma coisa parecida com 40 emissoras, né, que ficam aqui na Grande São Paulo, que interpenetram um município ou no outro. Existe uma chamada Nova Brasil, não sei se tem no Recife ou em Goiás, não. E ela é especializada em música de qualidade. Você conhece, Bruno? Conheço. Nova Brasil FM? Salvo engano é do Grupo Bandeirantes. Ou é ela, ou é, não, é MPB FM, que é do Rio, que é do Grupo Bandeirantes. Se for, seria uma boa notícia, porque a Bandeirantes ainda consegue fazer alguma coisa de razoável. Dentro do mainstream geral, ainda consegue. Mas, enfim, essa Brasil FM, a Eva gosta muito. Ela sai de Djavan para Ivan Lins, para João Bosco, para não sei o que lá, para Leila Pinheiro, para Chico Buarque, para, enfim, um chorinho de primeira, Pixinguinha, daqui a pouco tal, Jacó do Bandolim, volta para Paulinho Mosca e tal. Quer dizer, não tem, mesmo que você goste mais de um ou do outro, não tem coisa ruim. E dá para dizer, desculpe a nossa pretensão toda aqui, o maestro é o que pode nos falar mais ainda em relação aos demais. O Bruno é absolutamente conhecedor da música brasileira. Eu sou enfim, um investigador em início de carreira. Mas a gente pode dizer que existe música ruim. E você está dizendo que existe uma só para gospel, outra só para... Eu diria o seguinte, existe rádio de música ruim. Aqui, hoje em dia... Porque essa do gospel, aí você diz, não, eu gosto do gospel, a igreja, coisa bonita e tal, não sei o que lá. Aí vem Tiaguinho com Anitta, com não sei o que lá, com fulano de tal, com Cicrano, com 4 duplas da sua terra e da terra em que vive, aí de Goiás, que brota esses sertanejos ditos universitários e tal. E realmente há uma separação. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, será que a gente vai ter uma estrutura tipo o Festival Sundance de cinema lá nos Estados Unidos, né? Patrocinado pelo Robert Redford, e aqui no Brasil nós vamos ter uma rede alternativa de cinema e de música para poder... Porque, veja, quem sai, digamos, aspas, ostracismo, ele não quer continuar no ostracismo, não. O camarada que conseguiu abranger mais o universo popular, erudito, traduzir tudo isso e trazer para nós uma coisa maravilhosa e se autossustentar, chama-se Antônio Nóbrega, ou não? É verdade, é verdade. Todos concordam. E ele é um cara artista. Ele é um grande artista, um cara que soube traduzir. Mas aí tem que o quê? Tem que ensinar dono do Instituto Brincante, que tem não sei quantas salas, que tomaram o prédio dele, e aí ele faz shows, ele faz discos, ele faz DVDs, etc. E tal. Quer dizer, tem que trabalhar 25 horas por dia, além dos livros. Eu fui ver um show dele agora sobre samba. Ele explicando, Antônio Nobre, do Armorial e de toda a música nordestina, etc., explicando de onde vem o samba, tanto da Bahia, quanto do Rio de Janeiro, etc, etc, etc. Quer dizer, mas ele precisa sobreviver. Aí ensina numa faculdade, lança um livro e tal. Então a gente vai ter que ter uma alternativa para as pessoas que querem um outro tipo de trabalho, uma manutenção cultural e artística de trabalho, e que aquilo seja remunerado de alguma maneira. Se é pelo Estado, se é pelo MEC, se o ECAD deve ser uma coisa não particular, é uma coisa particular o ECAD, né? Então precisa ver se a Lei Rouanet precisa ser revista, mesmo antes, sem entrar no método do PT, dos governos anteriores, etc. Tal. A gente precisa ver uma maneira de
ao convidar os músicos que não estão dentro da Som Livre. Ou não? Certamente. Já que você falou um negócio, se você me permite, só um passo que você falou, do sertanejo universitário, né? E o Arismar do Espírito Santo, que é um dos outros grandes músicos desse planeta, assim, uma vez ele conversando, ele falou, Jabá, sabe a única coisa que eu acho boa desse sertanejo universitário? Eu fiz, o que é, Arismar? É que esses caras não vão se formar nunca. Estão tão ruins que não vão se formar. Mas isso, né, as pessoas... sempre na universidade. Então, tipo assim, essa coisa de rotular e a partir do rotular você encaixar, identificar e aí setoriar esse mercado, isso é muito preocupante, exatamente porque, como eu já falei anteriormente, a qualidade ela não é mais um... E você falou que tem música ruim. Eu acho que para uma música genial, tem no mínimo 1000 que são parecidas, querendo ser igual a ela, e são péssimas. Então eu fui modesto. Não, você foi modesto, porque eu venho até fazendo esse levantamento meu mesmo interno e vendo assim, gente, essa música é quase boa. O que é quase boa? Ela tem tudo para ser boa, mas tem uma letra que não encanta, tem uma harmonia que não encanta, tem uma relação de melodia com harmonia que não encanta, mas tinha tudo para ser uma obra de arte, e não é. Então, para uma obra de arte, você tem no mínimo 1000 que estão arrodeando ali, com os sintomas que ela tem, e acabam que não chegam a transferir essa qualidade que a gente necessita. E deixando bem claro que a qualidade, como eu falei, ela está relacionada a diversos aspectos, não é quantidade de acorde, não é tipo de melodia, não é arcada de melodia, é a arte que contém aquela situação como um todo. Aqui no Nordeste, nas capitais nordestinas aqui, o que tem acontecido dos anos de 1990 para cá, tem surgido um boom de bandas sertanejas, não, mas de forró, que eles chamam de forró, né? Forró estilizado, como chamam. Forró estilizado. Tem um músico aqui, alguns músicos de Pernambuco chamam forró de plástico. Forró de plástico, É da linhagem, da mesma linhagem de aviões de forró, não é? Daí para baixo. Calcinha preta e Wesley Safadão. Cada um faz o que quiser. Agora, eu não consumo isso, não. O que é que tem acontecido? As concessões de rádio e TV aqui no Nordeste, a gente sabe que existem conglomerados midiáticos que ficam concentrados na mão de alguns políticos, dos medalhões dos alguns coronéis, diria até coronéis mesmo, do Nordeste, que ainda não seria o termo adequado, mas as atitudes, os comportamentos são semelhantes. Eles têm... alguns têm esses conglomerados de rádio, o que é que acontece? Outros não, mas seguem a mesma linha. Lançam uma banda de forró. Os caras aqui no Nordeste, às vezes, têm 30, 40 emissoras de rádio espalhadas pelo Nordeste inteiro. Olha, o Jarvis lançou um disco agora do forró fulano de tal, você toca as músicas dele, me dá o teu que eu toco. Aí você vai ver a programação das rádios locais aqui, você vê que só tocar o dial, tocar de faixa, de emissora, você vai ver que são as mesmas músicas que tocam, só alternadas. Eu acho um crime absurdo isso, de você privar o próprio... Porque você acaba... um exemplo que tem aqui de formação de público com a Mimo, que vai acontecer agora em novembro, quando havia quase praticamente uma semana de evento, antes de começar o evento em si, havia formação de público com os alunos de escola pública aqui do município de Olinda. É mesmo? Havia diversas pessoas. O próprio Malta participou. O Malta é idealizador de um encontro de pífano que tem aqui. Não sei se vai acontecer esse ano, mas ele tem um encontro de pífano aqui que ele já encabeçou umas 2 vezes. 2 ou 3 vezes. Um foi em homenagem a Zabé, da Loca, lá da Paraíba. E o outro, salvo engano, foi de um daqui mesmo. Eu esqueci o nome dele, mas ele é daqui de Recife, de Pernambuco, do interior. Aí você falou... Não, finaliza. Essa que eu estava comentando a respeito da formação de público. Quando a gente vai nos espetáculos aqui, por exemplo, a P que se apresentar aqui, vai ter um público bacana, vai ter gente que está interessada em música de qualidade. O problema é a falta de divulgação, a falta de espaço, na verdade, porque há a possibilidade de alcançar os ouvidos devidos. Eu acho que às vezes o problema maior que há não é a estrutura em si, mercadológica em si, mas é o modo o modo operante deles.
né? Eles não conseguem fazer com que... Eles blindam de tal maneira os protegidos, comercialmente falando deles, e você não tem espaço nenhum, você fica à margem daquilo ali, mas ainda chega um ouvido ou outro, mas infelizmente não reverbera como deveria reverberar. A gente não... Eu chamo a isso, viu, Jabas e Bruno, eu chamo a isso um dos 7 pecados capitais. Sabe o que é? Preguiça. Preguiça. Eu trabalhei em 1981 na Rádio Excelsior. Esse negócio que o Bruno está falando é absolutamente fantástico. E o Maurício Bruzzi foi chamado pelo Boninho, filho do Boni, para ser o diretor. Então ele tinha uns 20 e poucos anos. Para ser o diretor dessa emissora. Seria um Excelsior FM, ligado ao Grupo Globo, mas alternativa, veja bem, alternativa. Uma tocava pagodes e tais, parará, que dava dinheiro, entre aspas, na época, e a outra era o seguinte: são 300 músicas tocadas em média, considerando os comerciais, as entradas, as passagens de programa para programa, principalmente em FM. Tem um formato muito linear, muito monocórdico, muito, enfim, uniforme, bestial até. Já foi pior, hoje tem até algumas boas. E Maurício implantou lá um negócio interessantíssimo. Não se repete nenhuma música ao cabo do dia inteiro, de 300, a não ser que seja um lançamento daquela semana. Exemplo, Gal Costa lançou um livro, lançou um disco, então toca-se 2 vezes por dia Gal Costa. Aí, fulano de tal, Roberto Carlos, fulano de tal, Renato Teixeira, toca-se 2, 3 vezes por dia aquela música. O restante, é 297, são novas e diferentes. Novas não, são diferentes. Compreendeu? Sabe o que aconteceu com a rádio, Jabas? Sabe o que aconteceu, não? Não. Saiu do ar. Saiu do ar. Ou seja, vamos voltar, porque as pessoas entenderam. Quando nós recebemos nos anos 80 o tal da onda, chamada FM, ela veio como se o meio fosse a mensagem, McLuhan. Então, assim, FM é merda, FM é porcaria, FM é rapidez. Eu vi um camarada em 1994, quando morreu o nosso querido e brilhante maestro Tom Jobim, o cara fazia assim, ó, estamos aqui na acaba de morrer o maestro Tom Jobim em Nova York, ele teve um infarto, e agora para vocês, Phil Collins. Estou tentando te retratar caricaturalmente, claro, que eu via na minha frente. Isso para mim é um assassinato da morte do maior compositor brasileiro do contemporâneo. É verdade. Entende? Então, assim, eles já vieram, nos anos 80, com aquele formato. Música, 3 músicas, uma fala de idiota, de besta, de fulana, que entrou no ar, que pediu para dar um beijo em Zezé de Camargo e Luciano, e não sei o que lá e tal, e música. Mais música, e mais falação. É isso. Agora, por outro lado... Esse formato vem até hoje. Por outro lado, a gente vê também uma evolução na nossa música, a música instrumental brasileira, a música de raiz brasileira. Essa música vem numa evolução, às vezes muito por incentivo dessas relações de festivais que a gente tem, festival, que chamam muito de festival de jazz, né? Mas que a música instrumental brasileira é tido como nosso jazz, que, a princípio, não tem nada a ver com o estilo jazz, seria o formato de tocar a música instrumental. Então a gente vê a partir disso surgirem virtuosos assim, absurdos, pessoas que têm capacidade de composição, de tocar, e acaba que isso vai a cada ano evoluindo, sem espaços numa mídia mais geracionada para que eles possam ser ouvidos. Mas acho que a grande crise que a gente vive, na verdade, é a crise mercadológica dessa história, né? Então, é como se você entrasse num Carrefour que tivesse 30 corredores
de material para você pegar, você entra no primeiro, de um lado tem feijão, do outro lado tem arroz. Aí você dá a volta, quando volta o outro, é feijão e arroz. O outro é arroz e feijão. Então, você tem um Carrefour inteiro que só vende arroz e feijão. É mercado igualzinho a qualquer outro. Então, isso aí favorece muito o que a gente pensa de que poderia ser a visibilidade desse nosso trabalho. E também, isso é um fato, a nossa música brasileira, instrumental, as nossas canções, é a mais rica do planeta, cara. Em qualquer lugar do mundo que você chega e fazer um músico brasileiro, o cara já te respeita. É verdade. Não tem a menor dúvida disso. Né? Não sei se a gente está acabando. Michel Teló e o Wesley Safadão são as pessoas que representam também a gente lá fora. Infelizmente, a gente leva isso nas costas também, né? Eu não sei se eu acho que a gente está terminando, mas eu já propus isso até em escritos, dissertações na universidade mesmo, e faço sempre que possível esse apelo. Eu acho que música, não música no sentido de se aprender um instrumento, isso pode ser uma opção dentro de uma disciplina que você entre para fazer música na faculdade, na universidade. Mas a história da música de um país, aí quando eu estou falando de um país, pode ser o Brasil, ou pode ser os Estados Unidos, ou pode ser a Itália ou a Inglaterra, que é fabulosa, você tem que conhecer Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Donga, Senhor, Francisco Alves e tal, por uma questão mesmo de quem são os fundadores. Quem fundou a pátria? Quem fundou a música brasileira? Quem deu os primeiros acordes? A história da música, para mim, me parece uma matéria de... O Bruno estava falando aí de uma coisa interessante, que é essa história do formação de plateia. Então, eu vou falar rapidinho aqui uma experiência que eu tenho. Eu ministro uma disciplina na universidade chama de núcleo comum, ou seja, todo mundo pode se matricular, menos o aluno de música. Então, vem cara da medicina, da veterinária, né? Núcleo livre. E cada unidade tem que propor isso, para poder fazer uma formação mais generalizada para o nosso aluno. E essa disciplina chama-se formação de plateia. Nossa! Agora, ouve que interessante. E o interessante é que ela é muito disputada, por quê? Porque o formato da disciplina é você vai a um concerto de música erudita, de teatro, de música popular, você tem 40 minutos de uma conversa disso que você falou, de conceitualizar o que é o espetáculo que você vai ver, qual é a formação, como essa música é feita, quem são os autores. E você, no final, faz só uma pequena resenha do que você gostou mais. Quer dizer, é muito fácil, é uma matéria muito tranquila. Então, a partir disso, ela é muito requisitada. Prazerosa. Seja, todo mundo. Prazerosa e fácil de fazer. Então, ela é muito requisitada. Então, eu tenho em sala de aula os melhores alunos da universidade, são as melhores notas, a partir do momento que você vai escolhendo nota pela sua classificação. Dependendo do momento, se você não tem mais aquela nota, você não pega. Então, a gente, nessa disciplina, tem a nata da universidade. Nossa. Gente, quando eu paro para falar... Não, mas ouve agora. Quando eu paro para falar de música popular brasileira com os futuros médicos, engenheiros, agrônomo, veterinário, é um HD vazio, eles não sabem nada. Aí eu levo até essa informação que o médico ele tem que ter uma compreensão do mundo diferenciada. Eu dei até um exemplo outro dia que eu fui fazer um exame, tinha que tomar anestesia, aí o médico veio, perguntou, qual é a sua idade, qual é isso, é diabetes, fiz aquele questionamento inicial. Aí quando ele terminou, eu fiz, agora sou eu, doutor, como é o senhor, formou quando, coisa e tal, parará. Aí eu perguntei, e o senhor gosta de quê de música? Ele falou, eu gosto muito de música popular, e eu descobri um cara agora que eu estou apaixonado, um tal de Ginga. Quando ele falou isso, eu dei meu braço e pode enfiar o que você quiser. Quer dizer, uma coisa que tem nada a ver com a prática da medicina efetiva dele, mas na formação do ser humano, na excepção você pegar alunos, gente novinha, e não sabe quem é um Dorival Caymmi, não sabe o que é Maracatu. Não sabe.
absolutamente nada. Quer dizer, é um processo midiático do momento, que você pega o João Bosco, o Aldir, hoje em dia, não só na sua arte, com música de 40 anos atrás. Se você perguntar qual é o último hit do Tiaguinho de 5 anos atrás, ninguém sabe mais. É só o daquele ano. Para bombar, acabou tudo. Né? Isso é complicado. E essa matéria é engraçada, porque ela traz faz essa leitura em relação do que é. Porque quando a gente pensa em ouvir rádio, quem ouve rádio hoje em dia no Brasil? No Brasil. Não tem aqui em Goiânia uma rádio que me satisfaz. Em relação à música, por exemplo, antigamente eu dizia, tem música boa e música ruim. Hoje em dia eu costumo dizer, tem a música que eu ouço e a música que eu não ouço. Eu não consigo mais ouvir uma música que ela não me e a maioria dos nossos ouvidos não estão atentos a esse tipo de relação que a música pode trazer. É uma questão de formação, né, como a gente estava comentando, né, Carlos? Você vem de uma escola de uma linhagem, né, vem da sua mãe, né, tem toda uma formação. E tinha até a questão, a gente estava comentando a respeito dos rádios. Antigamente as rádios tocavam coisas de qualidade. Eu cresci ouvindo rádio AM, né, eu cresci ouvindo a música rotulada de brega, mas que Você deve lembrar da Rádio Tamandaré de Pernambuco? Era a rádio, né, cara? Rádio Clube de Pernambuco falando para o mundo, né? Então a gente tinha realmente... Não, Jornal do Comércio ele falava para o mundo. Eu morava ali em Casa Forte, antes da Jornal do Comércio, a Praça Jornal do Comércio, onde tinha... Santana, estúdio de Santana. Hoje em dia é um prédio do Bom Preço lá, um hipermercado enorme. E eu estava lembrando de uma lei de 2013. A gente estava falando dos incentivos. 2013 obrigava, de certo modo, as rádios pernambucanas a tocarem no mínimo 2 frevos por dia. Qual houve adesão? Eu acho que hoje em dia, isso há 3 anos atrás, eu acho que hoje em dia não vejo nenhuma rádio tocar. Praticamente as poucas rádios que eu escuto, eu não vejo nenhuma adesão por parte dessa iniciativa governamental. Eu acho complicadíssimo, porque... e os próprios compositores, os autores, diziam que esse negócio não ia vingar. Porque é difícil. É uma pressão muito grande, é uma pressão desses conglomerados comerciais muito grande em cima do que é de qualidade. Porque enquanto você está ouvindo o Tiaguinho, como você citou agora há pouco, daqui a pouco entra um Capiba, um Nelson Ferreira, ou um Livino Ferreira, qualquer coisa parecida, o cara vai mudar de estação na hora. Principalmente dessa mais jovem. É verdade. É como aquela questão da flexibilidade da hora do Brasil, né? Se possível, o cara vai tocar a frente de madrugada. E se bota a voz do Brasil também de madrugada, e pouco vai ser o alcance. E eu visto isso. Houve uma reportagem aqui na época, um mês depois da lei entrar em vigor, que estavam comentando, os próprios músicos estavam comentando que não houve essa adesão por conta das rádios. Principalmente as rádios mais comerciais, que aqui a Rádio Clube, as rádios AMs aqui só existe a Rádio Jornal. A Rádio Clube, infelizmente, não existe mais. Transformou-se em FM e eu não sei como é que anda hoje em dia, mas houve uma fusão da AM com a FM e acabou-se a AM. Notícia não tem mais, né? Notícia não tem mais. Não, programa de entrevista não tem. A programação. A Rádio Jornal também houve uma fusão, porque a Rádio Jornal, até uma época dessas, a Rádio Jornal começa a FM, ela retransmitia a CBN. Aí depois ela a transmitir uns noticiários feitos aqui mesmo, e posteriormente acabou com essa rádio. Era uma concorrente da CBN, era só de notícias aqui em Recife, mas parece que não vingou não. Aí houve a fusão com a AM. Aí hoje a Rádio FM transmite a programação da Rádio AM, da Rádio Jornal. Que foi o inverso que aconteceu com a Rádio Clube. A Rádio Clube FM engoliu a AM e eu não sei a que pé anda hoje, que eu não escuto, infelizmente eu não... Chama-se preguiça. Preguiça, com I. Entendeu? Aproveitar o ensejo para mostrar o... Dá para ver aí, Joaquim? A Leila Pinheiro. Manda Pequi, que maravilha. É o primeiro álbum do Java, da feita Pequi, que antes desse... Eita, Leila Pinheiro, é? Foi com a Leila Pinheiro. Esse trabalho ficou maravilhoso. Rapaz, eu acho ela
nós vamos sempre a shows dela aqui em São Paulo com a banda Mantiqueira, com a Mônica Samã, enfim, todo de primeira linha essa moça. E esse trabalho aí foi interessante. A gente teve a participação já do nosso trio, né, que é formado pelo Nelson Faria, o Kiko Freitas e o Ney Conceição, que foram tripé, que acompanharam o João Bosco por mais de 15 anos, o Nelson como arranjador. Então esse trabalho foi maravilhoso, esse show foi muito bom, um show mágico que a gente fez na cidade de Pirenópolis. É esse que tá com problemas Não, o único problema desse é que está esgotado, que acabou e não tem mais. Ah, não, mas eu vou querer uma cópia, qualquer coisa que eu valha. Exatamente. Esse aqui mas não foi Jarbas? Hein? Esse é de 2010, né? Esse é 2010, a gente gravou em 2010, foi. Em 2010 a gente lançou ele. Gravou talvez um pouquinho antes, 2009, e lançou em 2010. E temos um 2005 também feito no Itaú Cultural, esse foi só instrumental. E desse namoro com o Nelson, dessa relação, veio então a possibilidade de fazer esse trabalho com o João Bosco, que foi muito interessante. E agora a gente quer ver se realmente o DVD realmente ficou muito bom. E o que eu acho interessante que se possa dizer é que João Bosco já subiu ao palco desse. Esse daí está um grande trabalho, viu? Tá uma maravilha. Se você for lá no YouTube, na página da Pequi, já tem um bocado de coisa, você já pode ir conferindo se o trabalho está bom ou se não está. Então esse trabalho aqui, o grande barato dele foi que a gente conseguiu, de novo, através dessa parceria com o Nelson, que é um dos maiores músicos e educadores desse planeta, já veja que ele agora está na Universidade de Oregon, na Noruega, né, está efetivado lá, e é um cara que faz essa transição com a música de academia e a música... Quer dizer, o João é uma pessoa que já subiu ao palco com todo mundo, né? Então, ter a honra de tê-lo com... Eu falei para ele, João, estamos 20 músicos tocando aqui com você, mas representam mais de 150, porque isso não é isso é uma escola de música que se consolida ao nível de poder tocar sem dever nada a ninguém com a artística do quilate do João Bosco, né? É muito orgulho para mim esse projeto que realmente traduz a universidade desde o início apoia de uma forma assim absurda, porque entende que é uma linguagem que hoje em dia eu costumo dizer que nós somos cereja do bolo da reitoria. A reitoria trata a gente com todo o respeito. Isso é uma notícia boa. A gente está fazendo por onde, né? Então isso é muito importante, né? Agora, veja, aqui eu sei que nós podemos colocar no ar para muita gente ver. Cuidado, porque eu também gosto demais de conhecer as coisas por aqui. Monopolia da informação sobre o restante do Brasil aqui nessa região, que fica em torno da Grande São Paulo e do Grande Rio, uma coisa muito perniciosa, não sabe? Eu não te conhecer pernambucano em Goiás, o pernambucano entra aí como mais um charme. Mas não te conhecer aí em Goiás, não conhecer o vaneirão do Rio Grande do Sul, e não conhecer a congada do Vale do Paraíba, porque o pessoal de São Paulo acha que não tem cultura regional aqui, viu? Só quando a gente vem para cá de fora, procurando se inteirar do assunto, é que sabe que aqui tem Moçambique, congada, reisados, ururus e coisas maravilhosas no interior de São Paulo. Está entendendo? É verdade, é verdade. Então, assim, a gente fica esse eixo de aqui reverbera, como gosta de usar o Bruninho, aqui reverbera tudo, aqui se refaz tudo, aqui se faz a releitura de tudo, mas as coisas vêm de outros lugares. É verdade. Raríssima dizer. Eu costumo dizer e brincar com meus colegas cariocas, adoro o Rio de Janeiro, minha filha mora no Rio de Janeiro, eu costumo brincar com os cariocas e dizer que os 3 maiores sambistas do Rio são mineiros. Ari Barroso, Ataúfo Alves e João Bosco. É verdade. Tá entendendo? Porque
se concentram lá, e Lenine está lá, e Alceu está lá, e isso é maravilhoso. Só que é o seguinte, a gente não sabe o que está vendo em Goiás, nem em Mato Grosso, nem em Tocantins, nem no Amazonas, só aquela coisa de Parintins, que é uma coisa niemarística e para o mundo inteiro e tal, mas o filé mignon que está lá dentro, a gente não sabe. Isso me custa muito. Mas isso, se você parar para você, é muito... Foi a televisão que fez esse procedimento, né? Você tem Foi. Eu, quando vou montar a Piqui, eu estive lá em Recife para fazer uma busca de repertório, gente. Eu fui lá na Fundação Joaquim Nabuco, eu fiquei maravilhado. Eu estava lá em 1942, 43, tinha pastas e pastas. Elisete Cardoso, repertório, aqueles arranjos todos feitos pelo Duda, pelo Guedes Peixoto. Então, é uma coisa bem dinamizada. Guedes Peixoto. Clóvis Pereira, né? Então, de repente, em um determinado momento, precisou-se ir ao Rio de Janeiro. A gente costuma até dizer na época, né, na hora que o cara estoura na novela das 8, ele perde a qualidade, a autenticidade. Eu me lembro de um ranço do Alceu. Quando o Alceu meteu uma música na novela, é como se se vendeu. Nada a ver, a qualidade do cara. Não tem nada a ver. Era onde você ia ter esse reconhecimento como um artista brasileiro. Hoje em dia ainda sim. Não tem a menor dúvida. Essa semana mesmo, o Bruno deu um banho de informação no Musicaria, que, aliás, é muito importante porque ele afunda, ele aprofunda, mas ele não deixa de ser jornalístico e atual. Faleceu o nosso grande José Rosenblit, lá de Pernambuco, judeu, 89 anos. Então, esse cara merece uma estátua. A gente está falando aqui de político e de isso, daquilo outro. Um empresário, visionário, um empreendedor, um cara que manteve uma gravadora por 40 anos fora do eixo Rio-São Paulo, gravando Chico Alves, gravando Mário Reis, gravando Noite Ilustrada, gravando tal, além do frevo e tudo mais. Não é, Bruno? Concorrendo com Copacabana, com Ariola, com essas coisas potentes. Concorrendo com as pestes da Continental e de tudo mais. Exatamente. Um cara que acreditou no frevo, né? Quando o frevo ainda estava engateando, comercialmente falando, ele foi lá, de certo modo, e apesar do que Capiba já tinha feito músicas para Ciro Monteiro, etc e tal. Mas ele fincou aqui, né, rapaz? Ele fincou em Pernambuco. Fincou a questão da produção. É um visionário mesmo, uma pessoa que tinha um valor incrível. Isso há 60 anos atrás, né? 52, acho que é 53 o primeiro... 51, 52 eles começam a pegar os equipamentos, eu acho que é 53 a primeira gravação. 53. Foi uma gravação... Eu me lembro que tinha para o aeroporto, acho que era aquela estrada da Capunga. Dos remédios, a estrada dos remédios. A estrada dos remédios, exatamente. Ele sofreu muito com enchentes. É verdade. E aí, vez por outra... Mas aquilo ali era um baluarte, era um tesouro, tá entendendo? E sobreviveu fora do eixo Rio-São Paulo, mas é uma exceção. Nós estamos vendo no Brasil, quantas tiveram essa visão? Não tem conhecimento, não. Tem um pernambucano, o Léo, eu esqueci o sobrenome dele agora, que é um nome meio complicado, mas o do selo Revivendo, pernambucano, o que faleceu em 2009. Eu não sabia, não. E junto com o Nirez eram os maiores coleções, Nirez está vivo, né? Tá lá em Fortaleza. Eles são os maiores colecionadores, 78 rotações. Inclusive o Léo, que falei, o Leon, salvo engano o nome dele. Leon faleceu em 2009, aí passou para a mão dos parentes, dos filhos, essas coisas todas, aí acabou o selo não vingando mais, não tem muita coisa interessante não. Mas o cara pegou praticamente todo o acervo que existia de música brasileira em 78 rotações. E lançou Revivendo. Agora ele está milionário com a volta dos discos bolachão, né? Mas eu acho que não sei se 78 está na... Mas é isso. Aí, se retomando um pouquinho sobre o tema, a questão, a gente está falando, Jarbas tocou num disco que eu acho que é fundamental, que é a parceria do Aldir, mudando de Tunguinha, né? Personagem agora.
O Aldir, como a gente tá falando, cronista, o Aldir com o disco do Ginga, da Leila Pinheiro, ele também parece que ele tem 50 composições. Depois do Bosco, vem o Ginga, o maior parceiro dele, né, ao longo desses anos todos. Inclusive, no disco da Pequi tem uma música deles, né? Tem. Não sabia disso, não. Não sabia disso, não. No disco da Pequi a gente gravou o quê do Aldir com o Bosco? Foi... Não, a gente, do Ginga a gente gravou Canibale. Canibale, tá aqui. Tem alegremente, Canibale, não é isso? Aliás, Ginga é um camarada que é pouco visível, né? Ele tem pouca visibilidade, ele é excelente. Nada de visibilidade. Assim, nada de visibilidade. Né? Agora, pra gente aqui lá fora, ele já é muito bem conhecido, muito bem solicitado, muito tocado em festivais. O caboclo até outro dia ainda era dentista, arrancava dente para cima e para baixo. Falei, vamos embanguelar essa população, vamos arrancar dente. Né? Então, é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer, quando eu estava na Unirio. É engraçado essa coisa. Estás ouvindo? Acho que travou a imagem lá do Jarbas. Não sei se caiu a conexão dele, mas... Eu fiquei hoje surpreso, Bruno, com a parceria do Aldir Blanc com o Silvio Silva. Aquela música Amiga é para essas coisas. Você sabia disso? Sabia. Inclusive, foi o primeiro parceiro dele. Eles começaram a fazer músicas juntos. Depois ele conheceu o João e, a partir de então, começaram a compor juntos e abandonou meio a parceria com o Silvio. Depois ele retomou e fez esse clássico, né, da MPB. Pois é, mas você sabe que até hoje, ele está meio parado, está meio gelado lá. Vamos lá, eu acho que a conexão deve ter caído. Pois eu já dizia já fazia uma injustiça com o Aldir Blanc aí. Dizia, amiga para essas coisas do Silvio Silva. É um nome muito engraçado, né, Silvio Silva. Eu acho que ele não fez mais muita coisa fora isso, não. Eu ia aproveitar o ensejo para poder falar a respeito dessas parcerias extra-conjugal dele. Extra-conjugal. É boa essa terminologia. Porque eu acho que ele caiu. Se ele retomar lá, se ele... Ele é bom de conversa, hein? Tem muita coisa para dizer, muita coisa para dizer. E a gente tava com essa ideia de fazer esse hangout experimental de um tempinho, acabou... Voltou, já está voltando. Acho que ele está voltando. Eu só falei aqui para a gente... A princípio, era essa conversa informal, né, que acabou se transformando numa aula, que eu estou aprendendo muito com o Jarbas. A aula também. Eu não sabia que nem existia. Só você para me mostrar um camarada. Aí existem músicas como, por exemplo, Resposta ao Tempo, que é do Aldir, né? Aldir e do pianista Cristóvão Bastos. Maravilhoso. Toca muito com Chico Buarque. Toca muito com Chico, acompanha Chico em diversos... E Nana, também, ele acompanha muito a Nana. Existem, para além da parceria de João e Aldir, tem músicas antológicas, né, que entraram no gosto, caíram no gosto popular, como a própria Resposta ao Tempo, Amiga para essas coisas, tem muita coisa. E o próprio João tem músicas autorais com parceria com o filho, né, que eu acho que ele passou uns 3 ou 4 álbuns compondo com o Francisco Bosco. Francisco Bosco, tem a Júlia Bosco, né? Júlia está com a carreira lançada há 4 anos para cá. Gravou, já está no 2º álbum. Boa ela, eu não conheço nenhum trabalho dela. É uma linha muito diferente da do pai, né? É um negócio mais contemporâneo, uma música mais... É mais difícil, né? Ser filho de Elis e João Bosco, etc, é mais difícil. Já João tem parcerias com Belchior. Tem uma música que eu acho uma das músicas... Belchior, eu vi. Ele tem Senhora do Amazonas, que é uma música que ambos gravaram. Belchior chegou a gravar com Sérgio Mendes. E o Bosco gravou em 2 álbuns. Um álbum nacional e o outro álbum lançado lá na Europa. Que é um disco também com a Big Band lá. Salvo engano, NRB
Big Band, alguma coisa assim. Eu tenho ele por aqui, mas não tô com ele em mãos. Tem uma música também que é pouco conhecida, que é da dupla também, que eu acho belíssima, que é Momentos Roubados, que é uma música que acho que tá no disco Na Onda Que Balança, que é um disco, acho que tem uns 20 e pouquinho, 23 anos, 24 anos. João tem um apanhado de disco, que depois, acho metade, eles têm 40 anos de carreira, mais ou menos, juntos. Então, mas o João Bosco que eu estava contando, tem cerca de 40 fora coletâneas. 40 originais. Fora coletâneas. João Bosco. Agora, veja bem, tem também ainda, nessa tropa de parceiros, de um e de outro, ou dos dois, Maurício Tapajós. Tapajós. Que é outro cara que viveu muito pouco e que deixou uma obra extraordinária, viu? Maurício Tapajós. Carlos Renault também também. Aldir eu acho que tem uns 2 ou 3 álbuns, né? Tem um chamado Vida Noturna, que tem uns intérpretes cantando a música dele, no caso. Aí nesse álbum tem, né, desde as parcerias dele com o João até parcerias mais recentes dele com por exemplo, Cristóvão Bastos. João acho que tem um pouquinho menos de discos, Joaquim. João é o quê? O João acho que deve ter menos de 40. O João deve ter uns 30 e poucos discos. Sim, meu filho, mas pô, de 30 e poucos para 40 ao cabo de 4 décadas, tá bom, não tá não? Ah, ótimo. Estou tirando todas as coletâneas e todas as participações especiais. É que eu estava contando e tal, deve ter uns 30 e poucos a 40. Vocês estão sozinhos? Porque o menino comeu o almoço caiu. O Bruno, a gente está sendo visto agora no Face, não? Tá ao vivo lá no YouTube. Tá no YouTube. Fala que tá no YouTube. É que nós temos uma como é que se diz? Seguidora do Rio de Janeiro querendo nos ver, nos falar não, querendo ver. Como é que faz? Entra no YouTuber? Marina Morena. Ela não é morena, mas é Marina. Não, ela fica... Marina Bande Macedo. Ela tem que... Deixa eu ver se eu consigo um minutinho aqui para eu poder ver o link de lá. Diga que é no YouTuber, né? No YouTube. YouTube ou YouTuber? YouTube. YouTuber é o objeto. YouTuber é o fazedor de coisa, né? É o fazedor. Então é YouTube, no YouTube. Ele vai me dar aqui. Mas já está no finzinho, uma pena, né? Quando você está estipulando aí? Vai ficar disponível para que ela possa ver posteriormente. A gente vai poder... Esse material vai ficar disponível lá na internet, para que a gente pode, inclusive, mandar o link a partir do próprio Facebook. Então diga isso para ela, viu? Aí... Ela também é interessadíssima, e a primeira pessoa que me falou de João Bosco, eu tinha como um grande violonista, etc, mas não tinha parado na obra dele. O que é normal, a gente mais um lado para o outro, tal, etc. Aí ela disse, pai, você tá louco, não conhece João Bosco. Deu mau esporro. Eu queria ter a oportunidade de agradecer ao Jarbas, né? Infelizmente a conexão caiu. Vamos agradecer. Porque ele foi de uma generosidade incrível também, né? Acho que essa turma que tem, assim como você também. Eu tô aqui como aprendiz, meu amigo. Nada, você tá aí. Só para animar, mas eu sou um curtidor, um pesquisador aprendiz. Mas foi ótimo esse hangout experimental, porque eu acho que foi, eu não tenho comparação não, mas para mim foi. Porque a gente já sabe como é o processo, né? E é bom essa coisa de você ter um senso muito bom até de jornalismo mesmo, e voltar sempre para a pauta principal, porque a possibilidade de música, futebol e política, mulher também, ou enfim, sexos de qualquer maneira, a gente tem uma tendência de sair voando por aí, né? E com um mestre como aquele ali, meu amigo, você tem que tirar alguma coisa, né? Ou não?
A gente teve essa oportunidade de conversar hoje, apesar do que a gente poderia ter abordado mais ainda, mas a conversa estava tão gostosa, né? Foi tomando outros viés. Eu acho que é um pouco isso, mas eu acho que você fez o papel do apresentador correto, puxando sempre o tema principal, senão a gente começa a vaguear por aí, chefe. Eu acho que resta agradecer a você, Joaquim, pela participação. Espero Será que que ele não volta, não? Eu acredito que ele, infelizmente, a conexão caiu dele. Resta me agradecer a você e deixar já o convite para um próximo que houver dentro desse contexto. Absolutamente à vontade. Para que a gente possa falar sobre música e ter mais esse canal de interatividade, né? Porque é difícil a gente ter espaços como esse, como eu procuro manter a musicaria. Eu agradeço imensamente a você de ter participado, em primeiro lugar, e de ter conhecido esse nosso conterrâneo Jaba, lá de Goiás, e que vou atrás da banda Piqui, e fiquei o dia em torno disso, minha mulher está ali, está vendo, em torno disso, estudando um pouquinho, vendo uma coisa, vendo outra que não soubesse e tal, porque acho muito importante. A gente já sabe que a conversa é muito informal, né? Da próxima vez a gente já não precisa de tanto aprofundar. Não, mas você como apresentador, você tem que ficar ali na linha, puxando a gente para... Senão a gente fica muito no dream. Ontem saiu a entrevista que eu fiz com o Jarbas no Besta Fubano, né? Já tinha sido publicado no Musicaria. Não vi, não. Aí eu vi o material seu da Rosenblit, de Zé Rosenblit, que está excelente. Você não botou um material? Foi uma matéria que saiu em Recife que eu republiquei. Pronto, estava maravilhoso. Aí saiu ontem essa matéria abordando tanto a parte profissional quanto pessoal também, que ele fala um pouquinho sobre... já é a segunda entrevista que eu faço com ele e é publicada no Musicaria. Opa, beleza. Ele tá aqui deixa eu ver se eu consigo contactá-lo novamente. Se você falar só com ele, diga que foi uma honra para mim, viu? Estou mandando o link para que ele volte para o nosso espaço, para que eu possa agradecer e pedir para que ele chegue a falar de um projeto, que ele tem um projeto paralelo a Pequi, com alguns músicos de lá também. E é importante a gente difundir esse tipo de trabalho, sempre, né? Não, essa coisa que você falou da Universidade de Goiás me deixou muito entusiasmado. Ele tem esse trabalho ele começou esse trabalho na Unirio. Da Unirio ele passou para lá. Peraí que eu tenho um pouquinho da biografia dele aqui, que eu tinha separado. E acabei nem utilizando dela no início para falar um pouco. Eu ia falar um pouquinho da sua biografia e da biografia dele. Mas eu tenho biografia, eu tenho trajetória, como diz o cara aí. Biografia é para os grandes mestres aí. Ele tá na internet, agora não estou vendo ele acessando. Deixa eu ver. Ele aqui. Jarbas Cavendish é pianista. Deixa eu abrir. Jarbas Cavendish é pianista, compositor, arranjador. Cavendish, né? É aquele sobrenome que a gente tá falando, Cavendish, né? Isso. É pianista, compositor, arranjador e produtor musical. Graduando-se em piano pela Universidade do Rio de Janeiro, Unirio, onde trabalhou como professor de harmonia e prática de conjunto musical. Coordenou e regeu a Orquestra de Música Popular da Unirio. Coordenou o projeto de extensão Workshop de Música Popular na Unirio também, trazendo para a sala de aula da Universidade de Música como Ginga, Ed Mota, Cassaera, como ele citou, né? Joyce, Pedro, etc. Carlos Malta, Lenine, etc. Atualmente leciona na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, UFG. Coordena e rege a banda Pequi, formada por alunos de diversos cursos de graduação da Escola de Música da UFG, participando de diversas apresentações, destacando-se o Circuito Cultural Banco do Brasil, festivais de música como Canto Primavera, em Pirenópolis, em Goiás, Festival de Cinema Ambiental, em Goiás também, Festival de Música de Londrina, etc. Por aí vai. Aí, nesse projeto de extensão dele, ele já gravou, como eu estava falando, esses 3 projetos, né? O primeiro DVD em 2005, o segundo foi o álbum, em 2010, para comemorar os 10 anos da Pequi, e agora está lançando vai relançar, na verdade, né, o DVD com Bosco.
que é João Bosco, Banda Pequi e Nelson Faria. Nelson Faria foi que articulou esse encontro dele com o João, né? Porque o Nelson... Ele vai lançar quando, Bruno? Ele estava com essa ideia, como eu estava conversando com ele por e-mail, ele estava com essa ideia de lançar, já era para ter sido lançado, na verdade, mas houve o imprevisto das mídias, ficaram ruins, segundo ele, estão defeituosas. Aí ele está reprensando os DVDs para poder lançar novamente. Quando for a época, eu acredito que a gente vai poder agora intensificar um pouco mais esse relacionamento. Vamos soltar aí coisas e divulgar, etc., né? Aqui em São Paulo, inclusive. Quanto mais... A gente tem que formar essa rede mesmo de divulgação. Mesmo que o cara não esteja em Goiás, ele sabe que houve, que aconteceu, vai procurar, etc. Eu acho que a coisa se faz por aí. Para poder criar essa teia mesmo de solidariedade, né? Porque é difícil. Exatamente. Principalmente num país como o nosso, onde a cultura é cada vez mais valorizada, como foi um dos tópicos que a gente abordou ao longo da noite de hoje. Eu acho que eu não estou conseguindo, então vou tentar aqui, pela última vez, dizer que a gente ainda está no ar aguardando ele para poder... De qualquer maneira, fica o meu registro para ele, através de você, e que foi uma honra, gostei muito, não só pessoalmente, assim, uma pessoa fácil de lidar e bacana e tal, mas foi uma honra tê-lo como interlocutor. Eu que fico lisonjeado pela presença de vocês. Jarbas pela importância do trabalho dele junto à Pequi, e você pela importância das suas crônicas, das suas escribas aqui, que sempre lá ilustrando musicaria. Tá certo, meu filho. Como é que a gente faz agora? Apaga, Vamos encerrar a finalização aqui da transmissão para que as pessoas possam ficar disponíveis lá, para que as pessoas possam acompanhar. Joaquim, obrigado mais uma vez, meu amigo. Meu amigo, um grande abraço, viu? Abraço. Tchau. Bom trabalho.